Bom dia, meu querido. Faz tempo que a gente não se encontra aqui no canal para meditar na palavra de Deus e é com muita alegria que eu estou voltando hoje a meditar na palavra de Deus contigo, no nosso Novo Testamento vivo. Nós interrompemos ali no final de junho e agora estamos voltando, hoje, dia 23 de outubro de 2023. E com a graça de Deus e a permissão dele, queremos continuar meditando na palavra de 15 em 15 dias aqui no canal, trazendo reflexões pertinentes para a tua vida cristã. Hoje eu quero meditar contigo num texto que se encontra lá em Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51, sobre um tema que normalmente não é muito abordado nas igrejas cristãs, mas é um tema relevante que, vez por outra, nós nos deparamos com ele, com essa temática na nossa caminhada. Esse texto foi proferido por Jesus no contexto da explicação da sua segunda vinda. Ele estava instruindo seus discípulos a respeito do tempo que antecederia a sua segunda vinda. E dentre várias instruções, ele deixou essa, que trata especificamente do tema do abuso de autoridade dentro do contexto da igreja cristã. Nós vamos meditar sobre esse texto. Eu quero ler contigo aqui Mateus 24, de 45 a 51, que diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Esse é um texto muito severo, muito sério, e qualquer um de nós que esteja em posição de exercer autoridade dentro da igreja cristã deve temer e tremer com essa advertência. E antes de falar sobre a questão do abuso de autoridade, eu quero meditar contigo rapidamente sobre o que é a autoridade espiritual, o que consiste a autoridade dentro do contexto do reino de Deus. Então eu coloquei aqui 4 princípios básicos sobre a questão da autoridade que eu quero compartilhar contigo. Primeiro, e fundamental, Deus é a fonte de toda autoridade. Deus é a fonte de toda autoridade. A autoridade de Deus, ela vem do fato dele ser o idealizador e criador que levou à existência todas as coisas. Então, se tem alguém que detém toda e absoluta autoridade nesse universo, essa pessoa se chama Deus, porque ele idealizou e criou todas as coisas. A segunda verdade decorrente da primeira, a autoridade de Deus é absoluta. Ele não deve submissão a nenhuma outra autoridade. Paulo disse em Romanos 11, quem primeiro deu a ele e depois recebeu, ninguém previamente entregou essa autoridade a ele. Então ele detém a autoridade absoluta. O Senhor, pela sua sabedoria, pela sua autoridade, ele criou os céus. Terceira verdade. Ao estabelecer a criação, compreendendo o mundo físico, seres humanos e as suas relações, Deus delegou parte da sua autoridade aos seres humanos, né? Os teólogos chamam isso, na criação do homem, de mandato cultural. Deus deu um mandato ao homem para que ele cultivasse a terra, para que ele guardasse, para que ele denominasse os animais, para que ele fosse o gestor, o mordomo, o administrador de toda a criação.
Nisso, Deus delegou parte da sua autoridade aos seres humanos. Então, veja, eu falei aqui que a autoridade que nós recebemos, ela veio nesse contexto da criação para que fôssemos, por assim dizer, gestores de toda a obra criada, né? Na ideia do coração de Deus de que representássemos a Ele enquanto exercedores dessa autoridade. E o quarto princípio, trazendo isso para o contexto da igreja. Na igreja, igualmente, Deus distribuiu parte da sua autoridade a fim de ordenar a igreja e levá-la a cumprir a sua finalidade, né? Então a Bíblia é muito clara com relação a isso, que Deus estabeleceu ali, Efésios 4, por exemplo, fala de 5 dons ministeriais que Deus estabeleceu na igreja para o ordenamento dela, para o seu pleno funcionamento, um corpo bem ajustado que efetua o seu próprio crescimento em amor. E vários outros textos, quando Deus instituiu, né, diáconos, serviços de diáconos, né, ali em Atos capítulo 6. Então, vários exemplos mostram que Deus delegou parte dessa autoridade dele para pessoas exercerem essa autoridade em nome dele, né? Então, resumindo esses 4 princípios que eu falei aqui, né? Quero que você guarde isso, porque isso vai basear a nossa reflexão daqui para frente. Primeiro, Deus tem autoridade absoluta, e só Ele tem. E o segundo, toda autoridade humana não é absoluta, é delegada. Toda autoridade humana é delegada, inclusive a autoridade dentro do corpo de Cristo. Ela é delegada. Ela não tem origem no líder, ela tem origem no Senhor. E o Senhor delega essa autoridade a pessoas. Sendo assim, toda autoridade humana é legítima enquanto não ferir a autoridade absoluta de Deus, né? Então, toda autoridade humana é legítima enquanto ela estiver alinhada, enquanto ela estiver honrando aquele de quem ele recebeu a autoridade, que é o Senhor. Quando essa pessoa investida de autoridade legítima começa a desenvolver ações, atitudes ilegítimas, ela perde essa legalidade de exercer essa autoridade. E ela pode sim sofrer, né, questionamento a respeito disso. Então, enquanto eu estiver honrando ao Senhor com a autoridade delegada que eu recebi, ok, né? Mas se eu começo a fazer uso disso para outros fins, para desvios, abusos, então eu me torno ilegítimo no exercício dessa autoridade. Então, é o caso dessa parábola aqui. A gente vai esmiuçar um pouco mais sobre isso. Então, o abuso da autoridade delegada no meio cristão é algo abominável ao longo da história. Eu não preciso aqui ficar descrevendo os casos, né? Você tem conhecimento da história, você sabe disso, dos abusos de autoridade ao longo da história. E levou à perda de milhões de pessoas, né? Levou à perda de milhões de pessoas. Então vamos voltar agora à parábola de novo para a gente tirar alguns pontos importantes, alguns detalhes. Primeiro, a Bíblia diz que Deus confiou pessoas para dar sustento no tempo certo a esses que exercem autoridade, trazendo provisão em quantidade e frequência corretos. Então, o abuso aqui, ele provoca justamente o contrário. O desprezo às pessoas, a privação material, a inconstância na provisão. Então, aquilo que deveria ser suprido se torna escasso por conta do abuso de autoridade. Por conta do desvio do exercício dessa função, as coisas, o alimento não chega, a comida não chega, a provisão não chega. Aqui Jesus está usando a questão material, do alimento mesmo, comida, né? Mas você pode transpor isso para aquilo que precisava chegar, a assistência,
espiritual, emocional, física, material, de companheirismo, isso não chega, né, quando existe um abuso da autoridade delegada. É o caso, por exemplo, de muitos missionários que às vezes são colocados no campo e as promessas de apoio não são cumpridas e essas pessoas passam necessidade, né? Não são honradas no seu chamado, né? Isso aqui é uma desonra ao chamado, se a gente pode chamar assim. Então, pessoas que detêm autoridade, mas que não honram os seus enviados, elas praticam esse abuso de autoridade. Outro detalhe, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se. Essas três expressões, elas me destacaram. Primeiro, sendo mau. Segundo, disser consigo mesmo. Terceiro, meu senhor demora-se. E passar a espancar os seus conservos e a beber com os épicos. Vamos entender um pouquinho. Sendo mau, né? A maldade aqui não veio de Deus. A maldade do abuso veio da própria pessoa, né? Mas alguém pode perguntar, ué, mas Deus não sabia previamente que essa pessoa iria se desviar, né, no exercício da autoridade? Sabia. Mas por que Deus chamou? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Não é porque Deus queria, mas muitas vezes as pessoas começam bem exercendo autoridade, mas no decorrer do percurso elas se esquecem que a autoridade que elas têm é delegada e não é própria, né? É emprestada por Deus para o exercício. E aí começa a se desviar no caminho. A pessoa começa bem e termina mal. Um chamado genuíno, mas que se desviou da fonte, pode virar uma tragédia ministerial. Então as pessoas muitas vezes se transformam quando recebem uma autoridade delegada. Começam bem e se tornam más, mesquinhas e abusadoras ou abusadores. Então, sendo mal, disser consigo mesmo, mais uma vez mostra que o pecado do abuso não nasce em Deus, não é culpa de Deus. É culpa da própria pessoa, disser consigo mesmo. Jeremias fala isso, que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Não tem esperança para o coração humano, não tem resposta em si mesmo para o coração humano. A única cura para o coração humano está em depositar esse coração nas mãos de Deus. Aí você é curado desse veneno chamado pecado. Aí você pode fluir alguma coisa de bom do seu coração, porque é Deus quem coloca, né? Então, esse servo sendo mau, disser consigo mesmo, ele é a fonte da maldade aí, ele é a fonte do abuso. E é muito comum isso acontecer, eu já cuidei de pessoas que sofreram esse tipo de abuso emocional e espiritual. É muito comum a pessoa abusada se sentir culpada por isso, se sentir de alguma forma responsável pelo abuso que ela mesma sofreu, né? Porque junto do abuso, o abuso normalmente ele não nasce da noite para o dia, ele é resultado de um processo de convencimento e de manipulação espiritual e emocional de longo prazo. E quando a pessoa vê, ela está enredada por um abusador emocional e espiritual. E eu já cuidei de pessoas que tinham culpa por serem vítimas de abuso, achando que tinham responsabilidade nisso. É muito cruel, é muito difícil, né, tratar e curar, né, esses casos. Mas a graça de Deus, ela toca no coração do homem e é poderosa para libertar dessas cadeias espirituais e emocionais. Então, isso para enfatizar que a fonte da maldade não vem de Deus e não vem da pessoa abusada, mas vem do próprio abusador, né? E aí a pessoa diz, meu Senhor demora-se. Meu Senhor demora-se. E aqui é o ponto de inflexão, de mudança, né?
declarado aqui por esse abusador. Até então, né, podia ser que ele estava crendo no retorno do Senhor, ele estava crendo na iminência, na necessidade de vigilância por conta do retorno do Senhor. Mas aqui com essa declaração ele deixa claro que perdeu o temor de Deus e a expectativa da volta do Senhor. Ele está demorando, então deixa eu viver do jeito que eu acho melhor, né? A palavra de Deus não é tão verdade absoluta assim. Deus não tem autoridade absoluta, nem a sua palavra, então eu posso viver do meu jeito, né? Então, quando uma pessoa se apropria indevidamente da autoridade delegada, ela automaticamente diminui a autoridade absoluta de Deus e da sua palavra. Você pode ver que ela vai se tornando o próprio referencial. Daí faz sentido palavras de Jesus exortando daquelas pessoas que oram de si para si mesmo. Ou seja, ele é o próprio referencial, né? Então, pessoas que flexibilizam, diminuem essa autoridade absoluta de Deus porque elas passam a desprezar a palavra. É o mesmo vírus, a mesma bactéria que o diabo lançou no Éden contra Eva e contra o seu marido, Adão, dizendo, foi isso mesmo que Deus disse? É assim mesmo que está escrito? Peraí, não foi bem assim que... Vamos dar uma flexibilizada, uma torcida aqui na verdade, né? Então o abusador, ele torce a verdade. Meu Senhor demora. Esse negócio de volta de Cristo, já faz 2000 anos que falou e cadê, né? Não sei o que e tal, enfim. E aí a pessoa perde esse referencial eterno, temor de Deus e a sua palavra. E quando ela perde esse referencial, e ainda estando em posição de autoridade, meu irmão, misericórdia, porque isso abre uma porta, um portão, uma porteira enorme para todo tipo de desvios, perversidades e demônios, né? E pessoas, congregações, às vezes nações inteiras são afetadas por conta de um desvio como esse, né? E é interessante que Mateus 18, principalmente os versículos 6 e 7, Jesus ele nunca escondeu, né? Nunca camuflou que isso não vai acontecer. Não, Jesus foi franco em dizer, é inevitável que venham os escândalos. É inevitável. Mas ai daquele por meio do qual os escândalos vêm. Melhor fora essa pessoa amarrar uma pedra de moinho pesada no seu pescoço e se lançar ao mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Então Jesus preza muito pelos pequeninos. Depois dessa ilustração, ele entra na parábola da centésima ovelha, né? E ele fala que o Filho do Homem veio salvar aquele que se havia perdido. Então veja que a salvação dos pequeninos é algo importantíssimo, crucial para Jesus, e a vontade de Deus é que nenhum se perca, nenhum dos que Deus deu a Jesus se perca, né? Então, se nós, como exercedores de autoridade, estamos fazendo tropeçar a pequeninos, nós estamos jogando contra o time de Jesus. Nós estamos fazendo gol contra, né? Se eu ou você fazemos tropeçar algum dos pequeninos. Então, aquele que exerce autoridade no reino de Deus, ele deve estar muito ciente disso e muito zeloso, para que não faça tropeçar a ninguém, né? A ninguém. Né? Tiago fala também, se não me engano, capítulo 2 ou 3, fala que aqueles que ensinam, né, na casa de Deus terão maior juízo. Não sejam muitos de vós mestres, né, porque vocês terão maior juízo. Ou seja, o juízo de Deus é mais criterioso, tem peso 2 para quem exerce autoridade no reino, né? Então nós precisamos estar muito conscientes disso. E aí a Bíblia diz que essa pessoa passou a espancar os seus companheiros
e a beber com os ébrios. Já falei um pouco, espancar os seus companheiros, todo tipo de abuso físico, privações, assédios, abandono, manipulações emocionais, espirituais, humilhações, compra e venda de reputações, de silêncios. Infelizmente, no Brasil moderno, compra e venda de votos, de posições, de cargos, né? Tudo isso a gente vê abertamente, infelizmente, dentro da chamada igreja cristã no nosso país. Isso não passa despercebido aos olhos do Senhor. Isso será julgado um dia. E eu espero estar longe de ver esse julgamento, porque vai ser sofrido. Se não houver arrependimento genuíno, vai ser sofrido. Nunca a igreja cristã teve tanta gente nominal no Brasil e nunca um impacto tão ínfimo na realidade social, na realidade espiritual, na realidade conjuntural do nosso país. A nossa geração será julgada com severidade. Então, todo tipo de abusos, espancou, bateu na igreja. Você que é homem, que é casado, imagina na época que você estava noivo, você aceitaria que qualquer um metesse a mão na cara da tua noiva? Com certeza não. E você acha que Jesus vai aceitar que qualquer um abuse, agrida, né? Coloque má fama sobre a sua noiva, né? O pior é que os líderes, muitas vezes os líderes, pessoas de autoridade que fazem parte da mesma noiva, acabam se agredindo, acabam denegrindo a noiva por conta do seu abuso de autoridade. Jesus vai julgar com severidade essas pessoas. Então, espancou seus companheiros, bateu na noiva, cuspiu na cara da noiva, e a comer e beber com os ébrios. Aqui fala dos desvios relacionados à materialidade, aos bens materiais, enriquecimento ilícito, né? Desvios, financiamento. Outro dia estava vendo reportagens sobre igrejas aliadas ao tráfico, né? Na região do Rio de Janeiro, né? Misericórdia, que ponto nós estamos chegando como igreja nesse país, né? Então, comer e beber com os ébrios, os recursos do reino sendo desperdiçados, profanados, sendo usados indevidamente, né? Em gastanças, em orgias, né? Em coisas perversas. Deus vai julgar essas coisas, assim como julgou Beltesazar, né? O rei, filho de Nabucodonosor, que foi beber nos copos de ouro do templo e dar louvores aos seus deuses. Muitas vezes isso tem acontecido dentro da igreja cristã hoje em dia, aqui no Brasil, infelizmente, né? Isso será julgado. Com os ébrios. Eu já falei aqui algumas vezes e torno a repetir. De fato, Deus não deixou o 11º mandamento, não beberás, né? Mas se você fizer uma análise honesta e sem preconceitos da palavra de Deus, você vai ver que muito mais existem exortações para você não fazer uso, né, de coisas que te embriagam, né, seja ela bebida alcoólica ou outras substâncias. Muito mais você é desencorajado a usar do que encorajado a usar, né? Se você fizer uma leitura honesta, você vai ver que a Bíblia desencoraja o uso, né? E é interessante porque sempre quando tem esses desvios, essas coisas, a Bíblia menciona os ébrios, né? Quero ampliar esse conceito, não colocando apenas sobre a questão do uso do álcool como uma droga, que é porta de entrada. Isso é ciência, né? Isso não é alegação, não é coisa humana, é ciência. O álcool é porta de entrada para muitas outras drogas, né? A iniciação em vícios muitas vezes começa com o uso inocente do álcool, né? Mas eu quero falar aqui sobre o aspecto moral disso. A Bíblia exorta muito mais
as pessoas e especialmente os líderes a que sejam sóbrios, temperantes, honestos, vigilantes, né? Que tenham discernimento, que saibam dominar, né, as suas paixões, a sua natureza humana. E eu vou te dizer, sem álcool já é complicado, imagina bêbado, meu querido. Imagina com álcool. É difícil, né? Então, é melhor que você não faça uso. É melhor que você seja, vou usar essa palavra, um nazireu nesse sentido, né? Não faça uso. Se você é líder, mantenha a sobriedade 100%, 24/7, né? Mantenha a conexão com Deus, né? Sem interferência de nenhuma ordem, né? Você vai ter muito mais chance de manter o exercício sadio da autoridade que você recebeu do Senhor, né? Então, com os ébrios, vamos deixar isso para lá em nome de Jesus. Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe. Claro, né? Tá bêbado, como é que vai saber? Como é que vai esperar? Como é que vai ter expectativa correta, né? E aí, várias gerações já se passaram, desde que Jesus falou essa palavra até hoje. Para esses que já foram, Jesus já voltou, né? Tomara que as lideranças antigas que já se foram tenham honrado essa palavra e não tenham se comprometido com o mundo dessa forma. Mas agora somos nós, eu e você, que estamos aqui na nossa geração, exercendo em maior ou menor medida a autoridade espiritual sobre pessoas, no mínimo sobre a sua casa, né? Então, essa palavra é para nós, né? Essa palavra é para nós. Então, vigiai, vigiai, porque o Senhor de fato virá, né? Cada convulsão social que acontece, como essa que nós estamos vivendo presentemente, eu entendo que ela catalisa, ela acelera o retorno do Senhor. Pode ser que essa seja a última, não sei, ainda está cedo para afirmar, mas com certeza ela acelerou ainda mais o retorno do Senhor, né, à terra. E aí a Bíblia diz que quando o Senhor vier de uma forma inadvertida para esse que estava ébrio e abusando da autoridade, mas de uma forma esperada, com ansiedade, né? Com expectativa por aqueles que vigiaram e que guardaram suas vidas no temor do Senhor. Quando o Senhor vier, o Senhor vai castigar esse servo que abusou de autoridade, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Aqui tem algo interessante. O hipócrita é aquele que parece, mas não é, né? Aqueles mais antigos como eu lembram de um comercial, né, de uma marca que já nem existe mais, que parece, mas não é. Então, os hipócritas. Parece que é crente, parece que é discípulo, parece que caminha, parece que é legítimo, mas não é. Esses serão revelados na vinda do Senhor. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ali haverá punição severa para aquele que parecia, mas não era. A hipocrisia tem poder de nos lançar no inferno. Misericórdia. Tema e trema com essa palavra. A hipocrisia tem poder de nos lançar no inferno. Assim como a verdade, a honestidade, tem poder de nos lançar nos braços de Deus eternamente no céu com Ele. Aleluia. Então, haverá choro e ranger de dentes. Eu destaquei muito aqui a questão do abusador, mas eu quero falar e finalizar essa palavra rapidamente, falando um pouco sobre aqueles que foram abusados por alguma autoridade, né, ao longo da sua caminhada. Primeiro de tudo, eu quero que você saiba, meu querido irmão e irmã em Cristo, existe cura para o abuso de autoridade. Existe cura para mim e para você. Aleluia. E essa cura vem por alguns meios. Por exemplo, ela vem na mesa de comunhão. Quando eu falo mesa de comunhão, não estou falando só da mesa da ceia do Senhor. Essa, de fato, é uma mesa que traz cura quando celebrada em espírito e em verdade. Mas estou falando da mesa
da tua refeição, onde 2 ou 3 se reúnem ali. Cada mesa de refeição ela pode se tornar a mesa, a ceia do Senhor. Se você colocar Jesus junto das tuas refeições, junto do teu dia a dia, junto do teu partilhar o pão. A mesa é um lugar de diálogo, de consenso, de partilha, é um lugar de despojar-se das armaduras, é um lugar de se fragilizar, é um lugar de orar e ser orado. Pratique mais essa disciplina da mesa, né, com outras pessoas, com pessoas da sua confiança, sejam elas da família, da igreja, sejam elas pessoas que você às vezes não tem muita proximidade, mas a mesa pode ser um elo para que você se aproxime, né, e que você seja curado de traumas, ofensas, de coisas que estão impedindo a tua vida de fluir plenamente na presença de Deus. Existe cura para o abuso de autoridade no confessar e orar uns pelos outros, como a palavra nos ensina no livro de Tiago, né? Existe cura na submissão honesta uns aos outros, no serviço uns aos outros, né? Não é porque alguém abusou da autoridade contra você que agora você vai ser um rebelde sem fim e não vai dever submissão, né? Não vai dever honra a ninguém mais, né? Não é porque o errado é errado que o certo deixou de ser certo, né? Então você vai procurar sim lideranças sadias, lideranças que também sejam submissas a Deus e a sua palavra, lideranças que sejam espirituais sim, mas que ao mesmo tempo sejam humanas, né? Eu creio, queridos, que nós estamos num tempo de avivamento, sim, mas não de um avivamento de super-homens. Não no avivamento de pessoas intocáveis que são super carismáticas como seres humanos e super carismáticas de dons, né? Não creio nesse avivamento. Eu creio no avivamento da simplicidade, o avivamento de Emaús, aquele avivamento que no partir do pão os olhos se abrem, o coração se derrama em júbilo, em renovação, e Jesus é reconhecido na mesa de comunhão por pessoas simples. Eu creio nesse avivamento. E é esse avivamento que cura os abusos de autoridade. Então você, né, não é porque algum líder já tenha te ferido que você vai se tornar agora insubmisso a toda e qualquer liderança. Eu creio que o Espírito Santo quer nos encaixar, nos colocar, nos posicionar ou reposicionar no corpo de Cristo, né, com relacionamentos, né, bem ajustados, né, relacionamentos significativos, verdadeiros, que tragam vida para nós. Deus tem isso para você. Então existe cura para o abuso, né, no acolher, no honrar, no considerar, no ouvir, no valorizar, no amar uns aos outros, né? E para você que é líder, existe cura para o abuso de autoridade quando você reconhece que a tua autoridade é delegada, veio de Deus e um dia você vai prestar contas dela para o próprio Deus, né? Então, a exortação que Pedro deixa, né? Não cuide do rebanho como dominador, como alguém que diz, esse rebanho é meu, essa pessoa é minha, é meu discípulo, é isso, é aquilo, né? Não foi o teu sangue que foi derramado por ele ou por ela, foi o sangue de Cristo, né? Então, ainda que fosse o teu sangue não ia nem salvar você. O meu sangue nem vai me salvar, né? Meu sangue não é puro como o de Cristo, mas o dele sim. O dele é puro e nos comprou eternamente. Então, querida, a pessoa não é sua, é do Senhor. E ele, pela sua graça e misericórdia, confiou temporariamente essa pessoa aos teus cuidados. Tenha isso sempre em mente no exercício da tua autoridade, né? E existe cura para o abuso na prática do que Jesus ensinou em Mateus 20, de 26 a 28, para todos aqueles que são líderes. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quer tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso servo. Tal como o Filho do Homem, Jesus, que veio para servir
que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, liderança é lugar de dar a vida em resgate de muitos. No meio cristão é isso. Se você não entendeu isso, então você não está apto para ser líder no corpo de Cristo, né? Mas a prática do serviço, ela nos leva a esse exercício. Amém, querido? Então, eu quero deixar aqui essa palavra dizendo para você, para todos nós que estamos ouvindo, de perto, de longe, existe cura para o abuso de autoridade. Eu quero declarar que você seja curada em nome de Jesus. E se porventura você, líder, tem se deparado com isso, com essa tentação maligna, que o Espírito Santo te dê forças e te liberte desse cativeiro, né, que é esse desvio, esse abuso de autoridade. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de voltar a poder compartilhar da Tua palavra aqui com meus irmãos, com os meus amigos, com todos aqueles que acompanham, que ouvem, que recebem as ministrações aqui neste canal, nessa plataforma abençoada que o Senhor tem, Pai. Te peço que essa palavra, hoje aqui ministrada, seja amplificada na vida, no coração de muitas pessoas. Ó Deus, que essa palavra promova cura, restauração, libertação de todos aqueles que foram abusados espiritual, emocionalmente, fisicamente, nos relacionamentos, financeiramente, por líderes que se desviaram da verdade. Deus, pela tua misericórdia, cura a cada um deles, assim como eu fui curado, ó Deus, de abusos de autoridade, Senhor. E posso dizer que é verdade essa palavra, porque eu experimentei dela, eu experimentei dessa cura do abuso de autoridade na minha vida. Assim também eu declaro sobre cada um daqueles que estão aqui me ouvindo esta cura, em nome de Jesus. Eu te peço também pelos líderes, ó Pai, que estão aqui ouvindo, que eles sejam, ó Pai, advertidos, ó Pai, a não ceder a essa tentação do abuso e do desvio de autoridade. E reconheçam que tudo vem de Ti, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua verdade e da Tua fidelidade. Que assim reconheçamos que tudo vem das Tuas mãos e tudo voltará para Ti. E nós esperamos ser fiéis no cumprimento dessa autoridade delegada em nossas vidas. Assim nós te louvamos e te agradecemos e nos regozijamos. Deus, eu oro por aqueles que estão apreensivos, que estão perplexos, que estão questionando tantas coisas nesses dias conturbados, de crise mundial, de guerra, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vai nos corações, nos lares, nas situações mais adversas e ministra neste dia cura, óleo de cura, Senhor, sobre cada um, Pai. E que todos possam ter firmada certeza de que o Senhor reina, que as coisas não saíram do controle e que Tu estás amparando a cada um e Tu cumprirás o Teu propósito na vida de cada um, no mundo, Senhor, Tu cumprirás a Tua vontade. Assim nós declaramos, assim nós abençoamos e Te agradecemos, porque Tu estás sempre conosco, Senhor, em todos os momentos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia, alegria poder voltar a compartilhar essa palavra viva com você. Que você possa se inscrever no nosso canal, continuar acompanhando. De 2 em 2 semanas nós estaremos ministrando reflexões bíblicas aqui para a tua edificação. Então, agora dia 23, né, nós ministramos, e no dia 6 de novembro, né, nós estaremos ministrando. Amém? Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor Jesus e seja luz.